Olá, centelistas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos continuar nosso livrinho abençoado, o Livro dos Espíritos. E hoje nós ainda estamos na segunda parte, capítulo 6, e hoje nós vamos falar de uma questão de número 257. Aqui fala sobre um ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. Vamos juntos? Então vamos lá. Então a primeira coisa é uma questão só que tem vários subitens. A gente vai tratar cada um deles, mas estão todos contidos dentro da mesma questão. Então, primeiro ele fala assim, percepção da dor. Né? Então, a essa altura do campeonato, nós já entendemos que a percepção da dor física está relacionada ao corpo físico, aos órgãos do corpo físico. Então, quando nós estamos aqui encarnados, passamos por uma doença, passamos por uma cirurgia, por uma fratura, e temos aquela percepção de dor profunda, está diretamente relacionado a nós aqui encarnados. Aí desencarnamos. Então a questão é, o perispírito, ele sente essas dores? Resposta dos espíritos, não sente. Por quê? Porque essas dores estão relacionadas ao corpo físico que já não faz mais parte daquele ser. Estou falando aqui de uma pessoa que desencarnou, certo? Então, quando você está encarnada, é claro, você sente tudo. Você sente as vicissitudes do corpo físico, as impressões que o corpo físico passa para o perispírito e o perispírito para o espírito, certo? Certo. Desencarnou. Então, o perispírito, ele não sente as dores físicas que sentia aquele espírito enquanto encarnado. Então, poderia estar passando por uma doença específica no fígado, sentindo muita dor. Desencarnou, esta dor não se propaga ao perispírito, certo? Certo. Muito bem. Segundo assunto. Então, ele vai falar aqui um pouco sobre o perispírito. Então, nós aprendemos também nesse capítulo que o perispírito, ele não possui órgãos, não é que nem o corpo físico. Então, a percepção de audição, de visão, não está distrito a um órgão, mesmo porque ele não existe. Por isso que ele fala que vê com tudo. Então, vê com o corpo todo, perispiritual. Ouve com o corpo todo, perispiritual. Por quê? Porque é uma capacidade do perispírito. O perispírito não é igual ao corpo físico, que há órgãos específicos sensoriais. Quando nós estamos utilizando somente o perispírito, não estamos conectados com o corpo físico, o perispírito tem isso como característica, essa visão e percepção a partir do todo. Muito bem. Aí ele vai dando aqui, separação entre o corpo físico e o perispírito. Então, houve o desencarne. Como é que essa separação ocorre? Ela é imediata? Ela é rápida? Ela é demorada? E aqui, mais uma vez, os espíritos vão repetindo para nós. Ela será tão mais quanto suave, tranquila, rápida, quanto mais nós formos evoluídos moralmente. Então, aquele ser que já tem consciência que a vida continua, né, que não há morte, então, que busca, né, isso é uma informação, mas que busca ser melhor a cada dia, é caridoso, busca auxiliar a todos, perdoa, compreende, modifica o meio onde está. Esse, quando desencarna de forma natural. Nós não tivemos o desencarne do nosso querido Divaldo faz poucos dias? Vocês têm alguma dúvida que o desencarne de Divaldo foi tranquilo? Tenho certeza que nenhuma, né? Por isso, quer morrer bem? Viva bem. Muito bem. Outro aspecto que ele vai trazendo é que, conforme nós vamos ainda, vamos dizer, estivermos muito conectados com a materialidade, muito conectados com o corpo, né? Nós podemos sim termos um desencarne um pouco desagradável. Em que sentido? No sentido de que o perispírito perceba essa desconexão com o corpo físico de forma mais lenta. E aí tem a percepção da putrefação do corpo,
né? É muito comum a gente, às vezes, em literatura espírita, né? De pessoas que eram muito materialistas ou que deram cabo à vida de uma forma não desejosa, né? E que aí falavam isso. Ah, eu vejo os vermes se alimentando do meu corpo. Mas isso é uma percepção. Por quê? Porque o perispírito, ele não sofre qualquer relação direta, real, com o corpo físico depois que eles se separam, né? Então não tem, isso é uma percepção do espírito, através do perispírito, da lembrança ou a imaginação do que aquilo seja. Para dizer de uma outra forma, não há nenhuma forma possível de que um verme que esteja se alimentando do corpo, né, morto, faça nenhum tipo de estrago no perispírito, porque são naturezas diferentes, são materiais diferentes e que vibram em como eu posso dizer, em dimensões diferentes. Então, uma coisa não tem como agir na outra, certo? Perispírito, sensações e emoções. Ele vai dizendo aqui a mesma coisa, que que o espírito, ele percebe as coisas através do perispírito, né? Mas que, assim como o corpo físico, ele traz as percepções para o perispírito, que de sua vez traz as percepções para o espírito, o que mobiliza, vitaliza isso é o espírito. Então, nós desencarnamos, o corpo físico fica, perispírito é espírito. Nós evoluímos, nos tornamos seres puros, como Jesus. O perispírito não é igual ao nosso perispírito, que estamos no início da jornada, não é? Ele pode, inclusive, já nem existir da forma que temos conhecimento e ser apenas a luz, o espírito, sem a necessidade do perispírito. Porque se a gente pensar, o perispírito, ele é semimaterial, ele ainda é um tipo de matéria. E um espírito puro, ele já evoluiu, já passou por todas as vicissitudes necessárias na materialidade. Não precisa mais, não precisa mais. Já está em outro patamar. Então, ele meio que, por uma informação lógica, né, não há mais essa necessidade. Então, para dizer o seguinte, o perispírito sem o espírito é o corpo sem o espírito, a mesma coisa. Ou seja, o mais importante, o que nós somos, é o espírito, que utilizamos dos meios onde estamos, quer na erraticidade, quer no planeta que estejamos estagiando, daqueles princípios para a sua formação. Mas conforme nós evoluímos, mais evoluídos, menos precisamos da materialidade. Muito bem. Aqui ele vai falando sobre as características. Sim, e por fim é isso, né? Então, por fim, ele vai dizendo aqui o último tópico, né? Conclusão sobre a vida do espírito no mundo espiritual. Então, nós conseguimos entender a essa altura do campeonato que mais importante que tudo é vivermos bem, determinarmos bem os nossos atos, os nossos pensamentos. E é fácil, gente? Não, não é fácil. Nós estamos num planeta de expiação e prova. Estamos a caminho da regeneração? Sim. Mas ainda assim, nascemos num planeta de expiação e prova. Então, o que não é expiação é prova. Então, é natural que seja difícil, né? É como nós, quando entramos num trabalho novo, né? Temos assim, ficamos, ai meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir fazer tudo? Você tem aquela ansiedade, você se esforça, você trabalha, né? Exige de você. A mesma coisa é a encarnação na Terra. Escola, hospital, não importa. Exige muito de nós. E muitas vezes a gente vai tirar 10, muitas vezes vai tirar 5, muitas vezes vai reprovar. Mas nós, dentro desse tópico, né, do início da vida, ou melhor, início não, né, retorno da vida ao mundo espiritual do corpo físico de nós aqui neste momento na Terra,
nós precisamos observar que está diretamente relacionado com a nossa evolução moral, no desenvolver das nossas virtudes, né? Conhecer as nossas sombras, aceitá-las e trabalhar elas, para que se tornem virtudes também. A gente vai fazer tudo de uma vez só? Não, mas a gente já pode começar hoje, para inclusive, no momento do nosso desencarne, ser melhor. Ser melhor, se essa é a única certeza que a gente tem, que vamos todos desencarnar, e já aprendemos através dessa doutrina maravilhosa que dá para fazer isso de uma forma melhor. Então, qual de nós não faria a melhor escolha para retornar a casa? Não é mesmo? Isso se aplica a todos nós. Está certo? Um abraço para vocês e até a próxima!